que o Senhor me deu nessa noite como reflexão, nós vemos que dentro desse texto e dos demais textos que o Senhor Jesus trabalha conosco, nos falando acerca da salvação, Ele está se referindo a situações que nos levam a pecar. E quando nós olhamos aqui dentro e refletimos aqui dentro, nós vemos que existe um comportamento dentro de todas essas ações que ele traz aqui nesse capítulo, que fere os princípios bíblicos e nos leva a pecar contra o Senhor. Esse comportamento é o egoísmo. Porque quando nós lemos aqui, nós vemos o egoísmo. Quando a palavra de Deus diz para nós que se nós tivermos algum problema, alguma situação com o nosso irmão, antes de oferecer oferta de sacrifício ao Senhor, nós devemos ir lá, reconciliar e voltar. Ele está falando acerca de um comportamento de egoísmo. Porque quando nós não reconhecemos o nosso erro, quando nós não consertamos aquilo que nós fazemos de errado, nós estamos praticando atitudes egoístas. Porque nós não conseguimos diminuir o nosso eu e trabalhar aquilo que o Senhor quer trabalhar dentro de cada um de nós. E é exatamente sobre o egoísmo que nós vamos refletir essa noite. Nós vamos refletir sobre o egoísmo cristão. Porque nós, infelizmente, temos comportamentos egoístas. Mas antes de falar sobre o egoísmo, nós precisamos entender o que é o egoísmo. Então, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, o egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa de colocar seus interesses, as suas opiniões, os seus desejos, as suas necessidades em primeiro lugar, em relação ao ambiente que ele está e em relação às outras pessoas que ele se relaciona. Isso pode acontecer em casa, na família, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na igreja, pode acontecer na nossa vida social. Quando nós colocamos os nossos interesses, a nossa opinião acima de tudo. Quando nós colocamos a nossa vontade acima de tudo e de todos. O egoísta, a pessoa egoísta ou com comportamentos egoístas, ela se coloca no centro do universo. Ela mesma. Ela é uma pessoa que ela prioriza os seus próprios interesses. Ela não pensa no próximo, sabe? Ela acha que ela é mais importante do que todos os seres humanos. Ela acha que ela está acima de todas as outras pessoas, independente da posição social, independente de quem quer que ela seja. Isso em todos os lugares. É uma pessoa que ela nunca assume que ela tem erros, ela nunca assume situações negativas que ela faz, ela nunca assume culpa. E nós precisamos tomar muito cuidado sobre esse comportamento na nossa vida. E o egoísmo, a pessoa egoísta, tá dando eco, não tá, gente? Parece que até eu tô assim. Deixa eu falar uma novidade aqui para vocês no meio da ministração. O pastor, vocês não perceberam? Não sei se vocês perceberam. Através da ajuda de vocês, foi comprada a mesa nova de som. Vocês viram ali? Tem uma mesa nova de som ali, com os dízimos, com as ofertas, com o dinheiro que tem entrado. Só que as caixas não são compatíveis com a mesa ainda. A gente ainda tem que fazer algumas alterações, algumas mudanças ainda, algumas compras. E o pastor está ali, pelejando para adaptar. Então, assim, esses detalhezinhos de som, ruído, esse eco, até a gente aqui dá uma incomodada, mas vamos relevar porque o Espírito Santo de Deus está tomando direção. Vai ser resolvido em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada contribuição, pela vida de cada um de vocês. Amém? Então, nós voltando aqui falando sobre o egoísmo, a pessoa, ela não consegue identificar que ela pode estar errada em alguma situação. Que ela acha que ela é soberana, que ela acha que ela é absoluta, né? E, ao contrário do egoísmo, existe o altruísmo. Altruísmo é quando a pessoa e as suas ações voluntárias, elas auxiliam outras pessoas. Então, a gente entende logo que Jesus era altruísta, Jesus não era egoísta. Porque Jesus morreu por mim e por você na cruz. Então, ele fez algo em prol da nossa vida que nós nem merecíamos. Ele não precisava passar por aquele sacrifício. Logo, o egoísmo
é oposto a Cristo. O egoísmo, ele é oposto a uma vida santa. O egoísmo leva a pessoa a estar em uma escuridão, afastada da luz que é Jesus. Porque nós sabemos que nós não viemos para nós mesmos nos acharmos. Nós temos que achar é o Senhor Jesus, porque Ele que é soberano, Ele que é absoluto. A nossa opinião, ela não é prioridade. Prioridade é o Senhor Jesus. Amém? Então, esse comportamento, essa atitude, essas ações egoístas, ela é autodestrutiva. A pessoa, ela destrói a si mesma. E ela, às vezes, não percebe que ela está se destruindo com esse comportamento que ela está tendo na vida dela. E, às vezes, ela não consegue aceitar quando alguém fala para ela que ela tem esse comportamento, ou atitude, ou esses impulsos, ou que ela seja, de fato, uma pessoa totalmente egoísta, que se acha no centro de todas as coisas. E, infelizmente, isso está em nós. Isso está em nossas vidas. Nós queremos lutar contra isso. Nós tentamos melhorar. E todas as vezes que alguém fala para nós a necessidade de mudança, de abandono desses comportamentos, nós somos motivados, sim, a mudar a nossa conduta. Porém, quando a gente acha que está evoluindo, está lá nós caindo no mesmo erro de novo. Eu tenho certeza que hoje eu estou falando aqui sobre esses comportamentos e muitas pessoas estão nesse momento pensando, eu não sou egoísta. Outro momento você pode estar pensando, eu tenho comportamentos egoístas e eu vou sair daqui mudado, transformado e decidido a resolver essa situação na nossa vida, na sua vida. E nós precisamos mesmo, diariamente, fazer alterações na nossa vida, fazer mudanças nas nossas vidas para romper e para quebrar esse comportamento sobre nós. Porém, não é fácil. Por quê? Porque nós precisamos mudar. Nós precisamos renunciar ao nosso eu. Nós precisamos deixar de querer as nossas vontades atendidas. Nós precisamos entender que nós temos que sair da nossa zona de conforto e muitas vezes nós relutamos nessas mudanças. Nós pensamos assim mesmo, tá bom. E aí eu já vi muitas pessoas falando assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não, não. Você é servo de Deus. Você tem Jesus na sua vida e o Senhor é capaz de te mudar. Se você quiser e se você permitir, é possível que o Senhor faça mudança e transformação na sua vida. E nós precisamos nos posicionar e querer ter essa mudança sobre nós. E quando nós falamos nesse contexto aqui de egoísmo, aí vem uma pergunta aqui na nossa mente. Eu não sei se você fez essa pergunta para você, mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu mesma fiz essa pergunta para mim. Como que eu posso superar o egoísmo e me tornar uma pessoa altruísta? Como que eu posso parar de deixar de pensar só em mim, nas minhas vontades, nas minhas opiniões, nos meus desejos e começar a observar o próximo e a começar a fazer atitudes que envolvam e beneficiam outras pessoas? Como que eu posso abandonar o egoísmo? É difícil porque nós somos seres humanos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um caráter forjado de si mesmo e baseado também no Senhor Jesus Cristo. Então não existe uma receita de bolo. Sabe aquela que vai dar certo para você, vai dar certo para mim, vai dar certo para todo mundo? Não. Mas existem estratégias que o Senhor Jesus Cristo colocou para nós, bíblicas, que pode auxiliar todos nós nesse processo a partir do momento que nós nos posicionamos e aceitamos a transformação nas nossas vidas. Talvez você poderia perguntar para mim, pastora, o que você pode me auxiliar para que eu mude esse comportamento na minha vida? Ou para que eu seja transformado e que esse sentimento, que esse hábito meu possa ser transformado? E eu poderia sugerir a você que a primeira coisa que você fizesse seria procurar um cristão centrado na palavra, maduro em conhecimento, para te auxiliar, talvez o seu pastor. Se você é jovem, você poderia procurar o seu líder de jovem. Eu poderia dizer para você que tem que ser alguém com sabedoria bíblica, alguém cheio da palavra de Deus, alguém que te ajude
diante de todos os momentos desses sentimentos, alguém que caminhe com você diante das suas dificuldades, te auxilie aí dominando e combatendo esse comportamento dentro de si, eu poderia sugerir para você. Só que nenhum de nós podemos fazer isso uns pelos outros. Porque em algum momento você vai ter impulsos egoístas na sua casa, e se eu tiver indicado o pastor, ele não vai estar lá. Você pode ter atitudes egoístas no seu trabalho, e se você tiver medido, por exemplo, a sua líder de jovem, ou na escola, e ela não vai estar do seu lado. Então nós entendemos que nós precisamos de alguém que te conheça profundamente. Nós entendemos que você precisa de alguém que conhece seu profundo e seu escondido. Nós entendemos que nós precisamos de alguém que nos fale a verdade com amor e que nos mostre o caminho para que nós venhamos ser moldados. E esse alguém só pode ser Jesus Cristo. Porque é através da palavra dele, que ele deixou para nós, que ele vai nos direcionar a sermos transformados de dentro para fora e livrar todo esse comportamento que existe dentro de nós. Amém? Então, quando nós falamos aí sobre esse comportamento egoísta, e aqui quando nós lemos aqui, Jesus está ensinando sobre homicídio. Quando ele fala, né? Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você ler novamente, você vai ver o egoísmo ali. Porque como que você pode apresentar algo a Deus se o seu coração não está limpo? É necessário que você renuncie a si mesmo. Porque pedir perdão, igreja, não é fácil, não. Reconhecer que você está errado, ir aonde você errou e reconhecer o seu erro é para quem é forte em Jesus. Tem que ter espírito de ousadia e de coragem para reconhecer o erro. E se você já é capaz de fazer isso, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está te direcionando, te moldando, ele está te movendo quando você é capaz de dizer realmente, eu estou errado, eu estou errada e eu não posso permanecer dessa forma. Para nós entendermos melhor aqui sobre o egoísmo, eu quero usar aqui uma figura de linguagem. Porque o egoísmo, ele é um comportamento, então a gente não consegue ver. A gente vê as atitudes ou as consequências dele. Mas ele é algo que está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, uma atitude. Então, para ficar mais fácil, para nós entendermos, eu quero usar aqui uma figura de linguagem. Amém? Nós vamos considerar, então, que o egoísmo, ele é um monstro. Imagina aí um monstro com várias cabeças. Essas cabeças são as formas que o egoísmo se manifesta na nossa vida. Amém? E ele é um monstro grande que ele está dentro de nós. E quando nós olhamos as consequências desses impulsos egoístas, nós entendemos que ele é a doença mais destrutiva da alma humana. E aí você fala para mim assim, peraí, mas não é a depressão que é a doença mais destrutiva da alma? Olha só. Nem todos terão depressão ou têm depressão. Mas ninguém neste planeta, exceto Jesus Cristo, conseguiu ou conseguirá escapar do egoísmo. Porque é um comportamento que ele vem acompanhado do pecado, ele nos leva a pecar. São atitudes que nós fazemos, e aí eu sei que algumas pessoas vão pensar assim, eu não sou egoísta. Talvez você não seja egoísta, mas você tem comportamentos egoístas. Mas em algum momento da sua vida você já teve comportamentos egoístas ou vai ter ainda. Então absolutamente ninguém pode dizer, não, eu não sou egoísta. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos, somos ou ainda seremos. E precisamos combater esse monstro dentro de nós. E quando eu falo que ele tem várias cabeças, é porque ele se manifesta de várias formas, quase que infinitamente. Eu vou trazer algumas formas aqui para a gente refletir sobre isso. Olha só. Você pode estar servindo dentro da igreja, no trabalho, na sua casa, mas no seu coração você gostaria de ser servido. É uma atitude egoísta. Você não é egoísta, mas você está com uma atitude egoísta.
Em outro momento, você deseja ser servido. Só que nenhum de nós fomos feitos para ser servidos. Nós fomos feitos para adorar e servir aquele que pode todas as coisas. Outra coisa, você pode ser a pessoa que mais ora dentro da sua igreja. Mas talvez você nunca confessou o seu pecado numa oração pública. Talvez você nunca confessou seu erro. Isso é uma atitude egoísta. Você pode ser o obreiro, a obreira mais prestativa que existe dentro da sua comunidade de fé, da sua igreja, da sua congregação. Mas, inconsciente, você pode estar querendo ocupar o lugar do Rei dos Reis. Quando você quer ser reconhecida de alguma forma, reconhecido de alguma forma. Você pode ser a pessoa que mais deseja justiça, sabe? Mas você pode não reconhecer as suas falhas. Pode ser que você queira justiça para o outro, mas quando a justiça é para você, você pode não reconhecer o seu erro. Você pode não ter coragem de pedir perdão e de falar, eu errei mesmo. E você sabe que você está errado, mas você não expressou, você não confessou, você não falou. Então aquilo está dentro de você. E aí a gente tem a mania de falar assim, Deus conhece meu coração. Conhece, mas Ele quer que você declare. Conhece, mas Ele quer que você confesse. Pode ser que você não goste de ouvir a verdade. Isso é atitude egoísta. Por quê? Porque é a partir dos meus interesses, eu quero a minha verdade. Não quero que ninguém venha falar o que eu devo ou não devo fazer. Você pode ser a pessoa que mais defende os necessitados, mas pode estar fazendo essas ações para chamar atenção para si. Olha, gente, tanto que é complexo. O tanto que o egoísmo ele se manifesta de tantas formas. Você pode ser uma pessoa controladora. Sabe quando você quer controlar a sua casa, seu marido, seu filho, a sua esposa? Você quer controlar a vida de todo mundo? Isso é um ato egoísta. Sabe por quê? Porque as suas prioridades estão acima das dos outros. É como se a gente considerasse que a pessoa não tem controle e nós precisamos controlar. Pode ser que você seja uma pessoa invejosa, ciumenta. Pode ter ciúme. Dentro da igreja acontece muito disputa. Pode ser que você fique triste que alguém cante melhor do que você, pregue melhor do que você, ore melhor do que você. Isso é atitude egoísta. Porque nós somos unidade, o Senhor Jesus Cristo usa todos, quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. E pode ser que a gente não está percebendo e nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber se nós temos isso. Pode ser que você seja uma pessoa manipuladora. Sabe? Quando você quer manipular e você quer distorcer para que todas as coisas fiquem conforme a sua vontade. Conforme o seu querer. Argumenta, mente, articula assim, para ficar tudo do jeito que você quer. Pode ser que nós sejamos assim e a gente não percebeu. Mas se a gente analisar, se a gente observar as nossas atitudes, nós conseguimos ver, porque nós fazemos sim. É muito fácil a gente ver o defeito no próximo e não ver na gente. Mas nós temos, todos nós temos essas atitudes egoístas. Todos nós temos. Quando nós observamos tudo isso, e eu fico até, não sei se eu fico com dó, mas eu fico pensando, porque às vezes a pessoa manobra, manipula, articula uma verdade que não é a verdade, para ir a favor dos seus interesses e consegue enganar pessoas, mas Deus ninguém engana. Porque quando nós articulamos, quando nós tramamos ou quando nós agimos no impulso do egoísmo, o Senhor visita nosso coração, nossa mente, nosso profundo, nosso escondido e Ele conhece os detalhes. Então, não tem como ser a minha verdade a sua verdade. Tem que ser a verdade de Deus. Esses comportamentos são atitudes de interesse próprio. Se é interesse próprio e vai contra aquilo que de fato é bíblico ensinado para nós, são atitudes egoístas. Vocês estão vendo que quando a gente fala eu não sou, eu não faço, a gente vai avaliar, a gente vai ver que a gente tem sim. A gente vai ver que todos os dias a gente tem uma atitude egoísta.
É o nosso eu dentro de nós querendo crescer. Pessoas egoístas, elas estão sempre preocupadas consigo mesmas. Elas desejam muito ser reconhecidas. Elas desejam muito ser valorizadas, aplaudidas. Elas desejam muito estar no centro de todas as coisas. Jesus não está no centro. Ela que está. E nós temos que verificar isso dentro de nós. Em casa, na igreja, na rua, onde nós estivermos. E nós precisamos combater esse monstro que cresce dentro de nós se nós deixarmos. E nós temos duas frentes de combate. Ambas são bíblicas, deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sabia que nós teríamos esse comportamento. Porque quando lá no paraíso, Adão teve aquele comportamento, Eva teve aquele comportamento, foi um comportamento egoísta. Porque eles queriam ter o conhecimento assim como Deus tinha. Então foi uma atitude egoísta que eles tiveram. Porque eles não olharam os interesses de Deus, eles olharam os interesses próprios deles. Se eu olho o interesse próprio meu, é egoísmo. É forte, né? Então essas duas frentes para combater a questão do egoísmo, a primeira coisa que nós precisamos fazer para combater esse monstro, lembra que eu falei lá que a gente estava usando a figura de linguagem, que o egoísmo aqui seria tratado como um monstro que está dentro de cada um de nós? Então a primeira atitude que nós temos é olhar para baixo e reconhecer que nós temos essa falha. É dizer, de fato, eu já tive atitudes assim, ou eu estou tendo atitude assim nessa situação, ou eu agi com esse comportamento e eu quero essa mudança. Reconhecer essa falha e declarar uma guerra contra isso. Contra você mesmo. É matar isso dentro de nós. É parar de desejar o mal para o próximo. De se alegrar com a desgraça alheia. Vocês já viram que tem pessoas que quando acontece uma coisa negativa com os outros, eles se alegram? E por que se alegra se Jesus manda a gente amar o próximo? Se Jesus manda amar até os inimigos. Por que a gente se alegra quando o nosso irmão, a nossa irmã não vai bem, quando acontece algo de ruim na vida deles? Nós precisamos trabalhar esse sentimento dentro de nós. Porque se alguém falar para mim, eu nunca tive esse sentimento, eu vou deixar na responsabilidade de Deus. Porque Deus conhece o coração, Ele sabe cada um de nós. Então esse sentimento é uma das cabeças desse monstro que está dentro de nós. Então ore contra isso. Detecte os primeiros sinais. Sabe, quando começar aquela sementinha, aquela coisa querendo crescer dentro do seu coração, você reivindica de si mesmo a sua nova posição em Cristo Jesus. Lembra lá o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios? Nova criatura. Aí você tem que dizer para você, eu não sou mais assim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu não posso ter esses comportamentos, porque Jesus não teve esse comportamento. Ele é o meu modelo fiel. Ele é aquele a quem eu sigo para alcançar a salvação. Ele não ensinou que nós agiríamos dessa forma. E aí nós vamos combatendo isso dentro de nós. Então ore. E resista. Trave uma luta todos os dias. Gente, a gente percebe que a gente tem comportamento egoísta. Percebe ou não percebe? Fala a verdade. Quando você tem uma atitude egoísta, você fala, meu Deus, eu fiz isso. E a gente sabe qual é a atitude que a gente tem que tomar. A gente tem que combater esse monstro dentro de nós. Todos os dias nós precisamos combater. E a segunda frente é encher a mente e o coração tanto de Cristo, que esses impulsos egoístas, eles sejam derrotados por sufocamento. Nós vamos matar ele dentro de nós. Nós vamos encher a nossa mente, o nosso coração de tanto Jesus, que eles não vão ter espaço para respirar lá dentro. Que todas as vezes que esse impulso tentar sair, algo maior e mais forte tomou o lugar dele.
que é a humildade e a gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque se nós enchermos a nossa mente, o nosso coração de Jesus Cristo, não tem espaço para as atitudes egoístas. Esse monstro, ele é destruído. Aonde tem o bem, o mal não prevalece. Mas quando a gente fala encher de Jesus Cristo, não é declarar Jesus Cristo, não é falar Jesus Cristo, é pensar Cristo, é ouvir Cristo, é viver Cristo em sua plenitude, é estar diante de Cristo, é chamar Jesus Cristo. É assim que nós eliminamos esse monstro. A gente fala assim, parece que é tão simples, né? Vamos eliminar esse monstro. Tem situações desse tamanhozinho aqui, ó, que nos faz ter atitudes egoístas, que é o oposto de Cristo, que fere os princípios bíblicos e que nos leva a pecar contra o Senhor. Olha para vocês verem como que uma coisa vai ligando na outra. Então essas duas frentes, nós precisamos tomar elas diariamente nas nossas vidas, que é reconhecer, que é olhar para baixo e é encher a nossa vida de Cristo. Só que a grande estratégia que Jesus ensinou para os discípulos e ensinou para nós ainda não são essas duas, mas é Mateus 22, quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque é um trabalho para a vida toda. Porque amar o próximo, queridos, é matar o egoísmo. Amar o próximo é desejar para o outro o bem que a gente queria para a gente mesmo. Então, se eu desejo para o próximo o bem que eu queria para mim, eu mato o egoísmo dentro de mim. Então essa é a grande estratégia do Senhor Jesus, direcionando para nós, para que nós venhamos combater esses impulsos egoístas que nós temos e que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós. Que nessa noite, cada um de nós venha olhar para baixo, reconhecer as nossas inclinações egoístas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, confessá-las diante do Senhor, mudar as nossas atitudes, pedir que o Senhor nos ajude, pedir que o Senhor nos auxilie, para que possamos ser pessoas melhores no Senhor, amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé. Eu quero dizer para você nessa noite, declare guerra contra esses impulsos egoístas no seu coração, porque o egoísmo é uma arma muito forte que o inimigo tem usado nas nossas vidas, principalmente dentro das igrejas. Porque a gente acha que Satanás ataca quem está lá de fora. Satanás ataca a criatura que Deus criou. Fora, dentro, aonde estiver. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite visita nosso coração. Repreende, que ele venha cancelar todos esses impulsos egoístas que nós temos, que nós venhamos ser transformados, renovados. Não só nessa noite, mas todos os dias da nossa vida, amém? Feche teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Fale com o Senhor nesse momento, no profundo e escondido. Lembra que lá no começo, o Senhor Jesus falou: se você tiver algo contra o seu irmão, não adianta você oferecer a sua oferta ao Senhor. Peça perdão a Deus nesse momento. Se necessário, peça perdão à pessoa. Geralmente, gente, dentro de casa, marido e esposa, tem demais. É um egoísmo entre um e outro tão grande. E é uma arma poderosa de Satanás dentro de casa. Nós não podemos deixar, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são batalhas espirituais. Fale com o Senhor nesse momento. O Espírito Santo de Deus visita meu coração. Confesse a Ele: Senhor, eu errei. Senhor, eu tive impulsos egoístas. Senhor, às vezes eu acho que eu não sou egoísta e eu estou sendo egoísta quando eu digo que não sou egoísta. Senhor, o Senhor vai repreendendo no meu coração ciúme. O Senhor vai repreendendo no meu coração disputa. O Senhor vai repreendendo no meu coração articulação. O Senhor vai repreendendo no meu coração atitudes controladoras. Atitudes manipuladoras, mentirosas, com o intuito de favorecer os meus próprios interesses. Espírito Santo de Deus, visita meu coração e minha alma, me transforma, me renova. Pai,
Que o Senhor venha encher a minha mente, o meu coração da tua presença. Que não haja espaço para o mal na minha vida. Senhor, eu apresento o profundo do meu coração nesse momento. Confesso, Pai, meus erros, confesso meus pecados. Clamo ao Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus vai visitando, Pai, os casamentos, os relacionamentos, vai repreendendo o egoísmo, Pai. Vai repreendendo esse monstro, Pai. Vai cortando essas cabeças pelo poder do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser moldados, transformados conforme a tua vontade. Que diante da tua palavra, que diante do Senhor, nós venhamos conseguir vencer cada impulso, cada luta diária. Soberano e Senhor de todos os exércitos, nós oramos também pelo próximo. Nós oramos, meu Deus, pelos membros dessa igreja, pelos obreiros dessa igreja, pelos visitantes dessa igreja, por pessoas que nos pedem oração. Deus querido e amado, essa igreja é do Senhor Jesus. Visita cada lar, cada casamento, cada relacionamento. Soberano Senhor de todos os exércitos, nós chamamos a tua presença, Pai, que nós venhamos ser cheios do Senhor. Desperta em nós vontade de ler a tua palavra. Desperta em nós vontade de orar, estar diante da tua presença. Desperta em nós, Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nós formos ter uma atitude egoísta. Que o Senhor, meu Deus, trabalhe na nossa mente. Que nós sejamos repreendidos das nossas atitudes pelo poder do teu santo nome. Nos ajude, Pai, a ser liberto das influências malignas e negativas. Senhor, nessa noite eu quero orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Que o Senhor venha repreender contendas nos lares. Que o Senhor venha repreender desavenças, Pai, em relacionamentos, pelo poder do teu santo nome, causados por comportamentos egoístas, controladores, manipuladores, mentirosos. Inveja, Espírito Santo de Deus. Vai repreendendo, vai cancelando, vai cortando, Pai. Vai quebrando todas as barreiras pelo poder do teu santo nome. Nós te pedimos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, vai visitando cada coração aqui presente, Deus. Pai, se tiver necessidade de um pedido de perdão, soberano Senhor de todos os exércitos, que o Senhor nesse momento visite esse coração, desperta essa pessoa, soberano, a fazer aquilo que é correto, para oferecer ao Senhor a oferta em sacrifício, soberano. Perdoa nossos erros, as nossas falhas. Perdoa aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos. Soberano, Deus querido, Deus amado, santo, 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 santo. Que mesmo que nós não consigamos perdoar profundamente, meu Deus, mas no nome de Jesus Cristo, nós queremos exercer. Nós queremos exercer esse desejo, Pai. Senhor, nos ajude a alcançar a nossa salvação. E que a mão poderosa e protetora do Senhor esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Não deixa esse monstro crescer dentro de você. Em casa, no serviço, na igreja, no relacionamento. Não deixa. Não deixa. Perceba os sinais. Deus não causa discórdia. Deus não tenta ninguém. Deus não provoca situações de briga, de contenda, de desentendimento. Deus, ele não provoca situações de disputa. Deus, ele não provoca situações de inveja. O Espírito Santo de Deus, ele não cria confusão. Se apareceu esses sinais, não é da parte do Senhor Jesus. Reconheça, ore, repreenda e clame ao Senhor Jesus. Tenha sabedoria. Não seja instrumento de Satanás para destruir a sua própria família, a sua casa, os seus relacionamentos amigáveis, as pessoas que estão próximas de você. Não deixa Satanás brincar com a sua vida e nem com a vida de ninguém. Esse comportamento não vem da parte de Deus. Tenha permissão de Deus em muitas situações de tratamento, mas não vem de Deus. O Senhor, ele não permite tentação maior do que aquilo que nós podemos resistir. Ele não tenta, ele permite, mas ele sabe até onde nós resistimos e ele é socorro presente. Amém? Pastor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração há uns dias. E o Senhor falou comigo, eu vou tratar
no fundo do coração. Quando eu falo tratar, às vezes é tratar de descer o braço mesmo, tá? Quando eu falo Deus vai tratar, é para descer o braço mesmo. Mas quando eu falo Deus vai tratar, Ele está dizendo que tem pessoas feridas que precisam tomar consciência daquilo que o diabo está fazendo. Que às vezes a gente bota a culpa só nas pessoas e a gente não percebe que o inimigo está por trás, causando toda a cirandinha, fazendo bagunça, e a gente permite. Resista. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu agradeço a minha oportunidade.